Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz de Deus para quem é a paz de Deus, graça e paz para quem é graça e paz, né? E hoje a temperatura continuou, né? Pela madrugada estava 11 graus, ali, como é que fala negócio de térmica, não sei o que lá, 9. Sei que estava frio. Estava frio, ainda está frio ainda, né? Aumentando, o sol saiu. Está bastante frio aqui na cidade abençoada, maravilhosa. Nós vamos fazer a oração hoje das 9h30, oração das 9h30. São 9h27. Eu me sinto feliz em poder entrar na tua casa, tá contigo no teu carro ou no teu serviço, que eu não sei que hora que você vai me acompanhar nessa oração aí. Querido, eu tenho estado assim bastante preocupado. A gente vê notícias daqui, dali, a mídia ela tem crescido a cada dia, você vê comentários a respeito de filho contra pai, pai contra filho, casal briguento, feminicídio, pedofilia, esse tanto de coisas aí. A gente não tem condições, a verdade é que a gente não tem condições de consertar o mundo, nem Jesus Cristo conseguiu, mas a gente tem condições, na medida do possível, aquilo que Deus leva a nós a entrar no mundo espiritual, para a gente detectar esse tipo de coisa que tem acontecido. Só que quando nós olhamos pelo meio evangélico, a gente fica um pouco estarrecido da gente ver situações que andam acontecendo, principalmente no meio dos evangélicos, no meio, né, de pessoas evangélicas, cristãs, né? Então, isso não é da agora. A situação a qual eu vou abordar agora nesta manhã, isso não vem da agora, isso é antigo. Mas eu repito, no meio do crente que é cheio do Espírito Santo, que procura ter uma vida consagrada com o Senhor, nós temos que se libertar disso daí. Nós temos que se libertar de passado, nós temos que se libertar daquelas coisas que te aborreceu, que me aborreceu, que entristeceu, que deixou de entristecer. Olha, porque Jesus Cristo está voltando. Existe algo que acontece desde o princípio do povo, do mundo, que Deus criou os céus e a terra. Nós vamos fazer esse breve comentário aqui e eu vou orar, nós vamos orar, porque a igreja precisa de orar em prol dessa situação. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele tentou manipular e ele conseguiu manipular a mente de muitos anjos, tanto que quando ele foi julgado do céu para baixo, ele trouxe a terça parte dos anjos. Pensa que não é pouca coisa. E infelizmente, meu amigo, minha amiga, a mente do ser humano está sendo manipulada e ele não está percebendo. É o inimigo manipulando a mente do filho, usa a esposa para falar coisa com o filho com o marido do pai ou da mãe, e o filho não cai na real, não procura saber, não conversa, não procura tirar uma satisfação cara a cara, um diálogo, uma conversa. Então ele vem manipulando, desde o início ele vem manipulando. O trabalho dele é manipular. Vê que agora há poucos dias ele manipulou a mente de um adolescente, um aqui, parece que no estado de São Paulo, e o outro lá no Mato Grosso. Através da internet manipulou até que o menino de 14 anos acabou tirando a vida do pai, da mãe e do irmãozinho, né? Agora essa semana o menino entrou aí, o rapazinho de 16 anos, aí eles põem culpa que é problema psicológico, não é
problema psicológico, é demônio. Esse negócio chama demônio, que entra, infiltra na mente do ser humano, manipula e perturba a mente da pessoa. Outro dia alguém passou um áudio para mim aqui no meu zap, falando a respeito da oração, dessa oração, agradecendo por causa da mente perturbada. Deus, ele deu uma ordem, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, começa a formação do homem. Começa falando a respeito da formação do homem. Eu não vou estar lendo aqui texto bíblico para tomar tempo, não. Quer dizer, não toma tempo, palavra de Deus, mas infelizmente as pessoas, tem muita gente que não gosta de ouvir coisas prolongadas. A partir do versículo 13, a partir do versículo 18 do capítulo 2, tem a formação da mulher. Que Deus forma a mulher da costela do homem, e Deus, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem para o homem e para a mulher. Ele dá essa ordem para Adão, para o homem que ele dá essa ordem. Para não comer da árvore, do fruto ali do meio do jardim. Eu quando olho, querido, minha querida, essa parte, eu analiso Deus, ele na sua integridade, na sua soberania, ele fazendo um teste com o homem sobre a obediência, sobre obedecer a ele. Então o que acontece? O inimigo já estava agindo na terra. Deus coloca Adão e Eva ali para viver 1000 maravilhas. Para ele, só para ele e ponto. Mas a Bíblia diz que o inimigo, quer ver? Eu vou ler aqui o capítulo 3, versículo 1. Vou ler só essa parte aqui para nós orar. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, quer dizer, um animal sagaz, perigoso, inteligente, manipulador, um animal que estava ali naquele ambiente que Deus preparou. Porque, querido, minha querida, Deus prepara um ambiente bom para nós viver e sobreviver nele. Agora, quem causa a situação é nós que emprestamos nossos ouvidos e nossa mente para o diabo, e ele vem. A Bíblia está falando que ele é sagaz. Mais do que todos e qualquer coisa, isso aqui quer dizer mais e todas as coisas, de menos o Espírito de Deus, que esse aí é soberano, esse sobressai. Mas aqui fala que ele é todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Aí, vírgula. Tudo que Deus fez, foi Deus que fez os animais. Foi Deus que formou, a Bíblia está falando. Disse a mulher, é assim que Deus disse, ponto. Não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira manipulação, meu querido, a primeira manipulação, a primeira interferência do diabo na mente do ser humano começou antes de Cristo, há 4.000 anos atrás. Imagina? E a gente acha que a coisa é da agora. Então ele tem trabalhado, essa semana eu fui no SET comprar umas coisas lá, e vi um rapaz lá, rapaz todo deformado, a cara machucada, assim, vendendo doce, pedindo as coisas para comer, queria miojo, para ele fazer um miojo para comer. Eu fui ali, comprei um miojo, dei para ele, entendeu? Então o inimigo, ele antes de Cristo, há 4.000 anos atrás, ele tem trabalhado na área de manipular a tua mente, meu amigo, minha amiga.
E ele é sagaz, ele é perigoso, ele entra com coisas às vezes que não tem nada a ver, mas ele entra e começa a maquinar, a bater ali naquela tecla. Você não pode, você não pode, você não pode comer dessa árvore, porque se você comer, você pode sim, você pode fazer isso sim, você deve fazer isso sim, a pessoa falou isso sim. Às vezes você não tem certeza, não tem certeza. Então como que vai saber? Ontem eu fiquei sabendo de um assunto de um moço que diz que teve relação sexual com uma senhora. A pessoa chegou a esse assunto. Eu virei para a pessoa e falei, olha, eu não posso falar nada e nem vou falar nada porque eu não vi. Eu não presenciei, eu nunca presenciei esse rapaz, esse moço com essa tal mulher. Eu nunca presenciei, eu nunca vi. E mesmo se eu tivesse visto, eu não iria falar nada, eu ia orar por eles. Se eu quisesse, eu ia dar um conselho a ele porque aquilo não estava certo, mas eu não iria sair por aí falando. Agora você imagina que da mesma maneira que essa pessoa me trouxe essa conversa, se eu pego essa conversa, trunfo a cara que essa pessoa, eu conheço essa pessoa, fico de cara fechada por essa pessoa, sem eu saber de nada, sem eu ouvir da boca da pessoa, ou eu vi, ou eu olhar e ver a situação acontecer, e mesmo assim eu não tinha direito de ficar com raiva dessa pessoa, nem magoado. Eu tinha que orar, como cristão, orar e conversar para ver. Porque o diabo trabalha, querido. Ele não escolhe rico, ele não escolhe pobre, ele não escolhe crente cheio do Espírito Santo ou menos cheio do Espírito Santo. Ele pega o primeiro que dá a brecha. O primeiro que dá a brecha, ele pega, ele lança a seta inflamada dele. E se aquela seta, se a pessoa der ouvido àquela seta, aí ele está danado, porque aí ele cauteriza a mente da pessoa, ele cria fortaleza. Quem estuda, quem faz trabalho de libertação, sabe do que eu estou falando. Aleluia. Outro dia o irmão perguntou na igreja, falando, irmão, pastor, o senhor é elevado no mundo espiritual? Irmãos, graças a Deus. O meu passado foi triste, está para lá, ficou o passado, já foi. Hoje eu vivo a vida com Cristo hoje. Hoje eu vivo e tento entrar na brecha mesmo, porque o mundo espiritual é real. Então o que acontece, irmão? Ele cria uma fortaleza na mente da pessoa em cima daquela situação que foi levada a você. Aquilo desce da tua mente para o teu coração, você cria no coração, aí entrou no coração, meu querido, já era. Só não já era se você ir para os pés do Senhor e pedir misericórdia para Deus limpar e purificar, porque você não sabe se aquilo foi verdade ou deixa de ser verdade, e não importa, como cristão, nós temos que perdoar e procurar viver e obedecer a Deus. E depois que criou a fortaleza, a mente da pessoa fica perturbada, irmãos. A mente da pessoa fica perturbada. Eu vou passar a fazer oração, vou passar a fazer vídeo à noite, porque o tanto de adolescente que eu sei, jovem, outro dia na igreja nós oramos pelos adolescentes, a menina, ali eu não me lembro se de 6 anos ou 7, falando que não conseguia dormir. Esses filmes de terror, eu vi uma menina falando que assiste filme de terror, crente, cristã. Pessoas que ficam nesses videogames aqui, atrás desses filmes, desses jogos que incentiva a morte, incentiva a matar, incentiva a tomar a raiva do pai, a tomar a raiva da mãe, a tomar a raiva do irmão, do parente. Querido, o diabo semeou na terra de uma maneira forte. E não pensa que a política tem jeito de tirar isso, que tira, não. Tira de um jeito e eles põem de outro. Nós estamos vivendo os últimos tempos.
Então ele é manipulador e eu vou orar agora sobre isso. Para que esse principado, potestade, força maligna das trevas, se ele agiu na sua família, se ele agiu na vida do teu filho, da tua filha, e se ele está agindo, em nome de Jesus Cristo, ele vai cair por terra agora. Ele vai cair por terra, amém? Depois eu vou continuar falando sobre isso aí. Eu saí de Colossenses porque Deus me falou, me trabalhou comigo nessa madrugada, eu orando ali 4 horas da madrugada, 1h30 da madrugada, depois mais. Pai querido, Deus soberano, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu te louvo, te adoro, Pai querido, na beleza da tua santidade, Pai, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, Pai. A tua palavra diz no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Jó, depois de uma grande prova, ele falou isso. Ele falou isso. E é real. Nós sabemos que ele tudo pode. Jeremias 32 fala assim, por acaso a coisa demasiadamente impossível para Deus? Pai querido, liberta a mente dessa pessoa. Pai querido, liberta a mente desse adolescente. Liberta a mente, papai querido, desse jovem, desse adulto, desse senhor. Liberta a mente, pai querido, dessa criança, papai querido, desses jogos, dessas influências malignas que tem tentado entrar na família para destruir pai, mãe, filho, parente, a vida do adolescente, matar esse espírito de criminalidade, Pai. Eu repreendo agora esse demônio, em nome de Jesus Cristo, que esse principado, potestade, força maligna das trevas cai por terra agora, que tem trabalhado na vida dessa família, destruído esse adolescente, esse jovem, essa criança. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, blinda nossa mente, o nosso coração com o sangue do Cordeiro, Pai. Dá livramento todo espírito de ódio, Pai querido, que tem sido lançado pelas setas, flechas do inimigo na vida dessa pessoa, na vida desse irmão, dessa irmã. Todo espírito de ódio, de criminalidade, de suicida, Pai querido, joga por terra, Pai. Esse espírito das drogas, Pai querido, que o inimigo manipulou a mente desse jovem, dessa menina, desse menino, desse rapaz, Pai querido, liberta. Quantos saíram da presença do Senhor, Pai, por causa de conversinha fiada, e foram, Pai querido, para o mundanismo, foram para as ruas. Meu Deus, liberta, Pai, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra diz que o Senhor liberta o cansado, o oprimido, o atacado. Liberta, Pai, o criminoso, liberta a prostituta, liberta o homossexual, liberta a lésbica, liberta, Pai. Liberta o macumbeiro, o feiticeiro, o espírito bruxo, liberta, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu declaro cura, eu declaro libertação sobre a sua família nesta manhã. Eu declaro cura, libertação sobre o seu lar nesta manhã. Eu declaro cura, libertação sobre o seu filho, a sua filha nesta manhã. Eu declaro cura, libertação sobre os meus filhos, meus netos. Eu declaro cura, libertação nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai. Desperta, Pai, nós, a tua igreja, orar, jejuar, consagrar, em prol, Pai querido, aleluias, de uma igreja forte, saudável. Pai, em nome de Jesus, estenda tuas mãos santas e poderosas sobre a tua igreja na terra e desperta aqueles que estão dormindo, Pai. Desperta aqueles que estão dando lugar pelas flechas de Satanás. Desperta, Pai querido, a tua igreja a vigiar, a ser prudente, a se arrepender dos seus maus caminhos. Em nome de Jesus eu oro agradecido, Pai, porque eu sei, eu tenho convicção que está havendo cura e vai haver cura neste dia, nessa quinta-feira, dia 10 de julho, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Um beijo do irmão pastor Leôncio Gama. Envia esse vídeo, compartilha, que eu tenho certeza que ele vai chegar na mesa de alguém, na casa de alguém que está precisando dessa cura, dessa libertação, aleluia, e que o amor de Cristo,
aleluias, fique sobre tua família e tua vida em nome de Jesus.